Olá, senhores, muito bem-vindos à matéria de Direito do Consumidor A. Sei que temos aí um público de penal, de privado, de público, mas nós temos um denominador comum que é o estudo do direito do consumidor. Não poderia se deixar ser de outra forma, porque todos nós somos consumidores. Estamos vivenciando um momento muito complicado em que, na verdade, nós temos aí diversos golpes praticados contra os consumidores, páginas falsas de internet, compras online, produtos não entregues, aliás, produtos que nem fazem parte da criação daquele determinado empreendedor ou empresário e que foram vendidos, depois não são entregues, cobranças indevidas. Bom, temos uma festa, uma variedade de exemplos que poderão enriquecer aí as nossas aulas. Esta aula primeira é apenas uma aula aperitivo. Vai ser sempre uma aula aperitivo. Como assim, Maria Helena? Você vai pegar essa aulinha e vai estudar antes da nossa aula, porque a matéria daqui vai ser desenvolvida lá. Então você vai ter aí algumas apresentações para que a gente possa trabalhar e desenvolver junto ao Teams, que é o que nós vamos tentar já amanhã, tá? Então, vamos lá. Para entender um pouco a Lei 8.078 de 90, que já vão aí 30 anos do direito do consumidor no Brasil, um direito bem consolidado, por sinal, nós temos que entender algumas coisas. O século XX foi chamado século dos novos direitos, né? Sobretudo no seu quarto final de século, em que aí você trabalhou com o direito ambiental, que já era bem anterior, mas que ganhou fôlego a partir da década de 80, o biodireito, que é uma esfera interessantíssima, de crescimento amplo, o direito espacial, que ainda é pouco desenvolvido no Brasil, o direito energético, cada vez uma preocupação maior, com poucos escritórios especializados, o direito relacionado às comunicações, também aí hoje sob forte preocupação, até porque a esfera da comunicação é muito ampla, né, senhores? Então, quando você fala em direito de comunicação, você não está falando apenas de comunicação televisiva, você está falando de toda e qualquer comunicação de dados. Você tem hoje o direito digital também, a preocupação com os dados, preservação de dados, a circulação disso, a propriedade intelectual disso, como é que ficam essas situações. Os direitos humanos, que só falar, mas professores de direitos humanos sempre existiram, concordo, né? Sobretudo quem aprendeu formação histórica comigo viu que a origem está lá no terceiro milênio antes de Cristo com os egípcios, mas, né? Nós temos aí um evolver dos direitos humanos a partir da Carta Constitucional de 88, no que diz respeito ao Brasil. E o direito do consumidor. Então você vai falar assim, mas Marilena, todos esses direitos, de todos esses direitos, quem é que tem um código? Nós, né? Então, o direito do consumidor. Isso você fala pouco dos demais? Não. Inclusive, algumas coisas os senhores têm que considerar. Direito das comunicações, direito energético estão pendurados no direito do consumidor, se bem que agora o direito digital de comunicações está saindo e criando seu espaço próprio, que já é mais do que hora e devido, dada a sua dimensão. Outras áreas ficam mais adstritas aí ao direito privado, ao direito civil, né? Como o caso do biodireito, embora está mais ligado ao direito médico. Os direitos humanos continuam como o nosso esteio, e você tem o direito do consumidor, né? Do outro lado, o direito ambiental. Então, tá aí, todos destinados a satisfazer as necessidades de uma sociedade em mudança. Se ela já estava em mudança no século XX, no século XXI levou um chacoalhão tremendo, e agora em 2019 para 2020, aliás, 2020, início de outra década, mais um outro chacoalhão, né? Então, nessa sociedade de mudanças, como é que fica suprir as necessidades, que é a função do direito do consumidor? Pois bem, a ideia anterior é que, na verdade, todo o desenvolvimento tecnológico, a globalização, o desenvolvimento científico, eles facilitaram a amplitude, a ampliação da gama de aplicações do direito do consumidor, né? Nós tivemos um grande impacto científico, tecnológico, TI está aí,
não veio para ficar. Nós estamos tendo aula graças a essas oportunidades, então senão ficaríamos todos em casa. O acesso a e-books, a outras formas de contato, mídia, plataformas, tudo isso é possível graças ao aporte da tecnologia, que também está salvando vidas. Então, a tecnologia ela veio para ficar, embora muita gente reclame, e a globalização ela tem o seu efeito maléfico, tanto quanto benéfico. Os senhores viram a possibilidade de difusão da pandemia de uma maneira, obviamente, tornou-se pandemia exatamente pelo aspecto turístico, que é um dos que a gente vai estudar, e isso se deveu, por suposto, à globalização. Então, a globalização ela traz os seus lados, o seu lado bom, embora ela tenha sido festejada, agora o seu lado negativo aparece com toda a força. Pois bem, existe uma diferença entre pretensão normativa e efetividade social, né? Então, aquilo que a gente quer de efetividade social para o direito do consumidor e essa pretensão normativa nem sempre vão se coadunar. Né? E a origem do direito do consumidor, muitos atribuem lá a Revolução Industrial, não, né, gente? Foi na década de 60, num discurso do Kennedy, que você pela primeira vez ouve a palavra, a expressão consumo, né? Então, uma sociedade de consumo. E o desenvolvimento tecnológico, obviamente, aumentou os riscos do consumidor e, portanto, a participação. O movimento consumerista se dá no século XX. Então, dizer que existe um movimento consumerista só a partir do século XX. É final do século XIX, início do século XX. Na década de 60, nos Estados Unidos, é que teve esse discurso que eu mencionei do Kennedy, que, na verdade, abre o direito do consumidor. Bom, você vai falar assim, mas Marilena, o direito do consumidor ele tem alguma coisa diferente em relação às demais áreas do direito? Tem. Ele é um microsistema. Aliás, essa é a primeira coisa que a gente vai estudar. Ele é um microsistema. O direito do consumidor ele é um todo único. Nós temos dois microsistemas no direito brasileiro, o ECA, que é o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, e o direito do consumidor. O que a gente chama de microsistema? É aquele código, entre aspas, né, ou aquela lei que abrange todos os interesses relacionados ao tema. Então, tudo que disser respeito ao direito do consumidor você vai encontrar no Código de Defesa do Consumidor. Direito material, direito processual, direito administrativo, norma penal, está tudo previsto no direito do consumidor. Mesma coisa que o ECA. Quais são os direitos da criança, o menor infrator, como fazer adoção, está tudo previsto no ECA. A parte administrativa, a parte judicial, a parte processual, tudo, os direitos materiais, os direitos penais, idem aqui. Então ele é um microsistema. Só falar ele é um todo fechado em si mesmo? Não, não é, né? Até porque ele tem ali uma interface com a comunicação e a própria sociedade muito grande, nem poderia ser de outra forma. Então não, ele não é fechado. Né? Mas nós temos que conversar a respeito disso e com um pouco mais de cuidado. Ele é um microsistema e o restante do universo do direito não é. Né? Acabamos de ter aí um Código de Processo Civil. Foi editado no início deste milênio o Código Civil, deste século o Código Civil. Então aí você tem em 2002 o Código Civil, em 2015 o Código de Processo Civil. Então nós vamos continuar trabalhando com codificações. O projeto do Código de Defesa do Consumidor é trabalhar com que temas? E você enfeixa os temas, de tal sorte que eles façam sentido e eles tenham um norte. Eu aplaudo esse tipo de iniciativa, nem poderia deixar de ser de outra forma. Imagina se eu pudesse pegar o direito das coisas, que é um direito difícil, ou o direito de família, que é mais difícil ainda, e transformar em microsistema. Seria perfeito, porque a gente partiria desde a parte processual, a parte administrativa, a questão de conselho tutelar, não a questão do menor infrator, mas a adoção, o tipo de tutela que deveria ser dado, tudo já faz aí a medida de afastamento temporário, houve Lei Maria da Penha ou não, enfeixa tudo num único sistema, o microsistema da família. Paf, tá ali, tudo. Alimentos, visitas, se houve agressão, tá tudo ali, tem que estar tudo ali. A parte extrajudicial, judicial, tudo previsto. Seria mais fácil trabalhar o tema? No meu modo de entender, faria mais sentido. No meu modo de entender, não foi o ganhador. Não, o que ganhou, efetivamente, foi o modo de entender da maioria,
que é melhor por códigos e, portanto, você vai separando e tendo grandes codificações, o que facilita a confusão, né? Dificulta a compreensão e talvez por isso seja bem interessante. Então, os microsistemas, o direito do consumidor, ele é um microsistema. Qual a razão do direito do consumidor ter saído à frente, por exemplo, do código ou do direito do trabalho, que veio antes? O direito do trabalho veio antes do direito do consumidor. Os direitos humanos estão aí. Não, mas o direito do consumidor, o direito ambiental está aí. E o direito do consumidor tem lei. Por quê, hein? Por que você montou partido nos outros dois, hein? Desse qualquer outro nome, mesmo Partido dos Trabalhadores, qualquer outro nome, menos Partido Verde. Aliás, né, quando se discutiu isso, particularmente naquela época, eu fui contra o Partido Verde se partidarizar antes que a gente tivesse um código ambiental. Não deu outra. Sabe quando vai ser o código ambiental? Nunca. Você vai ter uma série de codificações, código de caça, de fauna, pá. Código ambiental você não vai ter. É como se você estivesse prestigiando um partido. Idem no que diz respeito às legislações trabalhistas. Por isso que o direito do consumidor foi mais inteligente. Eu falo, mas também não teria um partido do consumidor. Não? Pergunte se o povo não quer montar. Não, não tem. Não, mas a nossa preocupação não é partidária. A nossa preocupação é em garantir eficácia e efetividade social às normas que foram estampadas, porque nós conseguimos, num código. Então, nós temos códigos? Sim. Temos menor participação política? Nenhuma. Não nos interessa a participação política. Nos interessa a efetividade jurídica das normas duramente conquistadas num código extremamente progressista como o nosso Código de Defesa do Consumidor, que foi base do Código Alemão. Então, na verdade, a Cláudia Lima Marx, que é o grande nome do direito consumerista brasileiro, foi quem ajudou a montar o Código de Direito do Consumidor alemão. As bases estão aqui, né? Ela é uma das doutrinadoras mais festejadas no mundo e de grande notoriedade, exatamente em razão da sua dedicação à esfera do consumidor e a sua preocupação com os fundamentos. Então, crie fundamentos, crie princípios e, sobretudo, saiba fazer a interface. Ela faz a interface como? Em o diálogo das fontes. Vamos fazer o diálogo. O que a gente sabe com certeza é que direito do consumidor não é direito privado, porque se trata de norma de ordem pública, portanto, não pode ser direito privado. Naquelas criações, né, direitos de primeira geração, segunda, terceira, o direito do consumidor estaria lá nos direitos confusos e coletivos, como gosto de brincar, nos direitos difusos e coletivos, que atende a todos. Eu não tenho direito do consumidor para atender o João, o José e o Mané. Eu tenho direito do consumidor para atender todo mundo. Inclusive consumidores determináveis e indetermináveis. Se você faz uma ação coletiva visando obter uma tutela para todos aqueles que utilizam-se da Claro, eu não sei quantos são nem quem são, mas todos serão beneficiados. Por isso que é direito difuso e coletivo. É de natureza difusa e coletiva, tá? O nosso é direito difuso. Não tem esse caráter do direito do trabalho, por exemplo. Então, estamos lá no direito de terceira geração, com uma preocupação um pouco diferente, mais à frente do seu tempo, com uma grande preocupação, no meu modo de entender, porque estamos enfeixando cada vez mais coisas no nosso guarda-chuva do direito do consumidor, e quando isso acontece, o guarda-chuva arrebenta, não é uma boa ideia, né? Mas a gente acabou de apadrinhar ou amadrinhar, né, porque a Cláudia Lima Marx, o direito ambiental, por exemplo. Mas Maria Helena, não faz o menor sentido o direito do consumidor ambiental? Senhores, isso foi determinado há coisa de 4 anos atrás. De lá para cá, os senhores estão ouvindo falar a expressão consumo ecologicamente equilibrado, e não só meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, o equilíbrio no consumo, então, o consumo do meio ambiente, então, consumo de energia. Você está preocupado com o quê? Não, estou preocupado com o direito energético, estou preocupado com o direito ambiental. Não, o direito do consumidor já apadrinhou. Então, você fala que existe um consumo adequado do meio ambiente, equilibrado do meio ambiente, mas é consumo.
Então a gente inseriu a expressão consumo naquilo que hoje já é o seu cotidiano. Se bobear, você já fala assim, porque a gente já introjetou na sua cabecinha essa ideia. E você já fez o link, que talvez agora você fale assim, realmente não faria tanto sentido. Não, não faria nenhum sentido, deu uma maior briga no Brasil com o Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor e Políticas Públicas sobre se atenderíamos a demanda do direito ambiental ou não. E boa parte, como Sérgio Cavalieri Filho, foi contra. Falou, não, o direito do consumidor é para outra coisa, não vamos pegar o direito ambiental. Mas Cláudia Lima Marques fez valer aí sua fonte de autonomia, autoridade, acabamos aí aceitando a ideia dela e o direito ambiental está recuperando espaço. Verdade seja dita. Porque o direito do consumidor tem espaço. Só que um dos efeitos deletérios disso, que já tinha sido preconizado antes, é que talvez o direito do consumidor perca espaço. E ele está perdendo espaço. Pela contingência atual da pandemia, não sei se apenas por isso, né? Mas nós temos aí um direito do consumidor que com o tempo foi perdendo um pouco do seu prestígio, adquirido duramente e ainda com todas as benesses do ministro Herman Benjamin no STJ, substituindo o ministro Rui Rosado de Aguiar, que foram pessoas que deram grande efetividade e permitiram que o direito do consumidor se caracterizasse como uma área específica do direito e não apenas uma modalidade de algum outro tema do direito, como direito civil ou qualquer coisa que o valha. Não, ou direito administrativo, que era a grande discussão à época. É uma modalidade de direito civil, direito administrativo, o que é? Não, é direito do consumidor. Tanto é que a gente conseguiu a inclusão obrigatória da disciplina em todas as faculdades de direito. E nós, professores de direito do consumidor, a gente tem uma organização, uma associação, de que todos participamos, e a gente geralmente tem temática única, o que permite aos senhores que mudem de faculdade e continuem com planejamento, porque a disciplina e os conteúdos são os mesmos em todas elas, porque nós nos unimos e definimos que assim seria melhor para dar mais força e para que a gente tenha também alguns temas sempre privilegiados e algumas noções básicas garantidas em termos de direito do consumidor. Então a gente chama de consumerista aquele que trabalha com o direito do consumidor. Consumidor é aquele que faz parte aí do direito do universo do direito do consumidor, como aquele que faz o consumo ou consome, como a gente vai aprender ainda, tá? Mas apenas para definir. Então nós temos os doutrinadores e os consumeristas, que são aqueles que discutem e debatem o futuro do direito do consumidor, que vem sofrendo alguns reveses, sobretudo no último tempo, e eu até havia deixado para algumas turmas um Vadmec com Covid. Vocês vão encontrar ali normas que acabaram dando uma restringida no direito do consumidor, sobretudo no que diz respeito ao artigo 49 do CDC, que logo a gente vai examinar em razão disso, porque se tornou atual, provavelmente será demandado, seja em exame de ordem ou em concurso público, independentemente do tempo que isso daí se faça ocorrer, já é bom pontuarmos, né? Eu não gosto dessas provisoriedades que acabam com um cunho de definitividade no Brasil, o que é a tônica aqui, né? Então, só aqui que medida provisória vira lei. Se é provisória, não teria que virar lei, mas essa área, graças a Deus, não me pertence, né? Então, você tem aí o direito do consumidor apresentado aos senhores como um grande guarda-chuva que hoje abrange toda aquela área de contratos que a gente aprendeu no direito civil. Eu nem posso dizer que perguntar se os senhores aprenderam ou não, porque fui eu a professora. Bom, então os senhores aprenderam em contratos que nós temos uma modalidade muito grande de contratos, tá? Mas muitas vezes quem contrata é consumidor e a relação será regida pelo CDC e não pelo Código Civil. E essa vai ser sempre a primeira briga numa ação judicial. Qual é a norma legal incidente? O Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor? Eu falo que essa é a primeira briga porque o Código de Defesa do Consumidor vai trazer uma série de benesses ao consumidor. Portanto, da outra parte que não seja o consumidor não vai querer aplicar o CDC nunca e vai alegar que se trata de relação privada, sujeita ao Código Civil e não ao Código de Defesa do Consumidor.
e por aí vamos, né? Mas esse tema a gente vai retomar com mais tranquilidade na nossa aula de amanhã. Senhores, fico por aqui. Espero que estejam todos bem, que tenham entendido essas noções básicas apenas de direito do consumidor e da Lei 8.078 de 90. E vamos amanhã trabalhar o Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigada, senhores. Abraços virtuais a todos.